Gaúcha Eleições 2024, debate com os candidatos à Prefeitura de Santa Maria, que você pode ouvir pela Gaúcha Santa Maria no FM, em GZH, no site e aplicativo, e também acompanhe imagens no YouTube, no canal GZH. Teremos agora mais um bloco com o debate direto entre os candidatos e, novamente, temas livres, lembrando que a ordem das perguntas foi sorteada previamente com as coordenações de campanha. Teremos novamente 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. E quem começa perguntando é o candidato Rodrigo Décimo, quem o senhor escolhe para responder. Candidato Valdeci. O candidato Valdeci responde, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Essa pergunta tem a ver com gestão pública e finanças. Candidato Valdeci, o senhor é um dos maiores devedores da Prefeitura, que deve mais de 10 milhões de reais. O senhor foi condenado em segunda instância no Tribunal de Justiça por improbidade administrativa. Como que o senhor quer ser prefeito devendo 10 milhões para o município e ainda com essa condenação por improbidade administrativa? Candidato Valdeci, o senhor tem 1 minuto e meio. Primeiro eu quero dizer tranquilamente que quando a gente fala sobre processo judicial, temos que cuidar, viu, Rodrigo? Eu não sei se é Rodrigo ou Décimo, quem muda toda hora o nome, mas tem que cuidar porque é que nem uma partida de futebol, tem o primeiro e o segundo tempo. Eu fui, na verdade, absolvido lá no STJ, já está o processo para arquivamento. Eu gostaria muito que o senhor olhasse o processo que já está no sistema. Não tem nenhum problema sobre isso, eu tenho tranquilidade de falar sobre esses temas. Sou uma pessoa absolutamente honesta. Em relação à dívida, na verdade, esse tema só vem na véspera da eleição. Na última semana, foi assim na eleição passada, é agora. Nós estamos recorrendo, tem um processo aberto. Eu não reconheço essa dívida, porque essa dívida, na verdade, é um apontamento por coisas muito importantes que eu fiz em Santa Maria, como o caso do aterro sanitário, do lixão, que era uma vergonha, a construção da unidade de saúde do Itararé, que o Tribunal de Contas faz apontamento. Mas eu queria dizer para Vossa Excelência, que é importante dizer, de que todas as minhas contas, os 8 anos de prefeito, foram aprovadas pela Câmara de Vereadores, inclusive os vereadores do seu partido, todos votaram favoravelmente. Esse é um tema só para fazer disputa política. Eu não aceito mais do que isso. Essa dívida não existe, eu vou continuar recorrendo até as últimas consequências, porque eu sou honesto e o povo de Santa Maria me conhece, sabe a minha conduta e sabe como eu faço política pública. Obrigado, candidato. Réplica em 1 minuto, candidato Rodrigo. De forma alguma eu quis afetar a pessoa do Valdeci, que eu considero uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, mas eu estou falando do gestor público. Eu estou falando da pessoa que deseja ser gestor da cidade, ser prefeito da cidade. O que é fato é que hoje o candidato Valdeci deve 10 milhões de reais para a prefeitura. Com esse valor, nós podemos construir 2 escolas. Nós podemos dar uniformes por 1 ano inteiro para os 20 mil alunos da rede municipal. E além do uniforme, dar calçado, dar mochila, dar o material escolar. É isso que a gente fala quando trata, no início da pergunta, que essa é uma pergunta de gestão pública e de finanças. O fato é que hoje o candidato Valdeci deve 10 milhões de reais e quer governar Santa Maria. Isso é uma incoerência. Candidato Valdeci, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Primeiro dizer que eu fui 8 anos prefeito, saí com uma aprovação de quase 80%. Eu vou voltar a ser prefeito de Santa Maria, porque eu acho que estou preparado para isso. Essas acusações inverídicas fazem parte de uma estratégia que, inclusive, pagaram gente de Porto Alegre e de Itara para falar mal de mim na televisão. É assim que faz as políticas dessa gente que faz parte do governo de Santa Maria. Eu vou tranquilamente mostrar que eu sou inocente e estou recorrendo e não aceito essa dívida. Candidato Valdeci, o senhor é o próximo a perguntar. Quem responderá? Quem o senhor escolhe? Eu vou perguntar para o doutor Moacir. Doutor Moacir. Então o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Doutor Moacir, nós temos uma cidade que cada vez mais aumenta o número de idosos. Hoje, os últimos dados, inclusive, do Diário de Santa Maria, ele aponta aí em torno de quase 30 mil idosos, né, que Santa Maria tem, e os espaços para que esses idosos possam, de fato, melhorar a sua atividade, a sua vida, é muito pouco. Qual é a sua proposta para a política dos idosos em Santa Maria?
Doutor Moacir, o senhor tem 1 minuto e meio. Obrigado pela pergunta que me permite conversar com a minha geração, aqueles que têm 70 anos ou mais, e lembrá-los que sim, vocês devem vir votar, não tem mais a obrigação. Mas no meu plano de governo, Valdeci, está previsto, e há anos tenho comentado isso em Santa Maria com governos anteriores, criar o Centro de Referência para Tratamento da Saúde do Idoso, na defesa da vida. Mas eu queria aproveitar o tempo para dizer que em João Pessoa, na Paraíba, o prefeito criou um condomínio para os idosos e com espaços de lazer, com cuidado de saúde. Ah, mas João Pessoa é uma capital da Paraíba, tem muita verba. Não, a iniciativa público-privada pode nos permitir isto. Agora, volto a falar contigo da minha geração. Chegou o momento de nós termos uma unidade especializada na promoção da saúde e na defesa da vida do idoso. Portanto, isto é um compromisso que eu quero assumir com a minha geração, com os idosos de Santa Maria e reiterar a necessidade, venham efetivamente votar, é um direito. E ao votar terão a possibilidade de que, no mínimo, a nossa ideia, seja o governo que for, o prefeito eleito que for, eu gostaria que você me escolhesse, mas nós teremos seguramente no próximo governo o cuidado, a atenção necessária com os idosos, notadamente na área da saúde, não só nela, na área do lazer, do esporte, da cultura, aproveitando também tudo que o idoso traz de referência e de conhecimento. Candidato, agora o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato Valdeci. Não, primeiro, nós achamos que além da saúde, que é extremamente importante, nosso plano de governo claramente apresenta uma proposta de um centro de convivência. É absolutamente importante. Esta é uma proposta, aliás, que foi já apresentada em 2020 pelo meu coordenador-geral da campanha, Luciano Guerra. Nós temos uma relação muito afinada, direta, com dezenas de grupos de idosos dessa cidade. Nós precisamos ter espaço de lazer, espaço de esporte. Nós precisamos dar oportunidade para os nossos idosos. E os nossos idosos, inclusive, que usavam, por exemplo, o Guarani Atlântico na região norte, que é um espaço extremamente importante, que lamentavelmente acabou há 9 anos sendo destruído por um temporal e até hoje continuam as traças caídas aos pedaços daquela região que merece, e principalmente também os idosos. Então nós vamos priorizar muito esse tema, porque nós temos responsabilidade. Eu me orgulho do meu pai, que tem 91 anos de idade e que também, como tantos outros, precisam de esporte, de lazer e de espaço para a convivência. Doutor Moacir, 30 segundos. Aproveitar para falar com as avós, com os avós, não é? E que têm cuidado muito das crianças quando a mãe sai para trabalhar ou o pai, e dizer que neste cenário, usando a experiência dos idosos, nós vamos lá trabalhar a questão do horário das creches. Hoje a creche está abrindo às 8 da manhã, o mesmo horário que a mãe tem que trabalhar. Então nós vamos abrir as creches às 7h15 da manhã e fechar às 19 horas, para que também os idosos que ficam cuidando das crianças possam ter o lazer nesse centro de convivência. Obrigado. O próximo a perguntar é o senhor, candidato doutor Moacir. Quem o senhor escolhe para responder? Eu vou perguntar para a Roberta. Perguntar a Roberta. Candidata Roberta responderá. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Olha, Roberta, nós precisamos falar com a sociedade de Santa Maria da nossa experiência na gestão pública. Eu, felizmente, tive nos 3 espectros de governo, mas chamar atenção para a questão dos residenciais terapêuticos e a sua necessidade no momento em que a pandemia ampliou essa situação, que já não era nova para nós que trabalhamos com saúde, a questão da saúde mental, e também aproveitar que você possa dizer para nós da tua experiência na gestão pública em qualquer nível de governo. Candidata Roberta, 1 minuto e meio para a resposta. Doutor Moacir, agradeço a pergunta porque me dá a oportunidade de dizer aqui para Santa Maria que eu não só estou vereadora nesses 4 anos, mas eu já trabalhei no consórcio integrado da região centro, na parte executiva, quando era consórcio intermunicipal de saúde, o que me permite conhecer muito sobre saúde, sobre SUS, sobre a gestão de Santa Maria. E também já trabalhei como assessora jurídica, procuradora da Câmara de Vereadores de Dilermando de Aguiar, ajudando a gestão, onde aprendi muito. Mas vamos falar das questões terapêuticas em Santa Maria, isso me preocupa muito, é uma questão muito cara para mim, e aí todo mundo me dizia na Câmara, não dá emenda, isso não dá voto, não importa. Importa que é dignidade humana, que é cuidar do ser humano de verdade, que é cuidar da pessoa independente da sua condição, independente de quem ela seja, é cuidar de ti, cidadão de Santa Maria. Tentei, por diversas vezes, entregar emendas impositivas para ajudar, por exemplo, a Fazenda Nosso Senhor Jesus,
que a atual gestão não quis aceitar. Me disse que não tinha necessidade, sendo que nós temos um déficit gigantesco de internação. Tentei fazer um projeto na Câmara para viabilizar as internações quando a pessoa não consegue mais compreender a si mesmo, né? Então, internação compulsória também não deixaram passar. Essa é uma preocupação muito grande minha e está no nosso plano de governo, essa preocupação integral com o ser humano e a sua família. Obrigado. Candidato Dr. Moacir, 1 minuto para a réplica. Então, isso é importante de poder conversar com a sociedade de Santa Maria, com nossos eleitores, de que relembrar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, e para quem esteve no 2º escalão, no 3º escalão, como eu, e premiado pela União das Associações Comunitárias de Santa Maria, prêmio em 2007, prêmio em 2020, então não me falta humildade, eu tenho responsabilidade de estar há quase 50 anos nesse cenário da saúde e da gestão pública em 3 níveis, e felizmente reconhecido em todos eles. Eu quero emprestar este conhecimento para a sociedade de Santa Maria, e inclusive para todos os segmentos, e vamos efetivar a questão da saúde e os residenciais terapêuticos. É extremamente necessário que a nossa cidade possa abrir esse espaço, que pode ser um espaço público-privado, mas enfim que ele ocorra, que ele exista para defender a vida em todas as suas modalidades, da criança, do jovem, do adulto e todos nós presentes com muita saúde. Candidata Roberta, 30 segundos para a tréplica. Para enfrentar essas questões, sobretudo agora após a pandemia, nós precisamos ter responsabilidade, muita coragem aqui em Santa Maria. Nós precisamos aumentar o número de CAPs da cidade. O que nós vamos fazer? Zona Norte, Zona Sul, não tem CAPs, pelo amor de Deus, pessoal. As crianças têm um déficit gigantesco nesse atendimento. Hoje, as intenções suicidas cresceram muito e essa é uma preocupação que nós vamos enfrentar de verdade, não apenas na propaganda. Candidata Roberta, a senhora é a próxima a perguntar. Quem a senhora escolhe para responder? Candidato vice-prefeito Rodrigo Décimo. Candidato Rodrigo vai responder. Candidata Roberta tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, nosso vice-prefeito Rodrigo Décimo, gostaria de saber sobre gestão. O senhor veio aqui e trouxe a dívida que não é fictícia, é verdadeira, do Valdeci, trouxe a condenação dele, que não é mentira, é verdadeira. Tá, é só entrar no site do TJ para descobrir, e no TCE, porque é uma dívida do TCE. Mas eu queria saber por que o seu governo não deu andamento nos processos, não acelerou os processos de cobrança de 10 milhões de reais ou mais. Candidato Rodrigo, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Essa dívida do candidato Valdeci com o município, ela está na dívida ativa, sendo feitos todos os procedimentos jurídicos para que isso possa ser concretizado, porque pode ser paga. O próprio candidato Valdeci argumenta aqui que está recorrendo, que não reconhece a dívida, apesar dela existir. Então nós estamos sim trabalhando de forma jurídica e administrativa para que essa dívida seja cobrada. Iremos continuar dessa forma porque nós temos responsabilidade com a população de Santa Maria. Eu repito, esse valor nós teríamos condições de fazer inúmeras obras para atender a nossa população. Já falei em 2 creches, já falei em uniformes, mas também esse recurso daria para nós fazermos mais unidades de saúde. Nós já fizemos 3 nesses 4 anos. Nós fizemos no Alto da Boa Vista, nós fizemos no quilômetro 3, já fizemos a unidade de saúde que está sendo entregue agora na Urlândia, na São Carlos. Então são obras importantes para atender a nossa população. E isso nós vamos continuar fazendo no nosso governo, cuidando das pessoas como a gente fez e continuará executando. Então, peço para vocês esse voto de confiança, peço para vocês que acreditem que a mudança continuará através de um governo responsável, de um governo sério, que atue olhando para todos os lados. A candidata Roberta, que polariza a eleição, e nós vamos trabalhar olhando para todos os lados, olhando para a população. Obrigado. Candidata Roberta, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Vice-prefeito Rodrigo Décimo, não adianta vir aqui dizer que vai fazer, que esse dinheiro daria para fazer. Porque esses processos começaram a ser cobrados no governo anterior, no governo César Schirmer. Se passaram 8 anos, 4 anos do seu governo. E esses processos eles não avançaram. É só entrar na execução ali do TJ que vai ver que esses processos estão praticamente parados. Eles estão parados. Se
se o senhor entende que esse valor é importante para o município, tinha que ter cobrado. Sabe por que não cobrou? Sabe por que não cobrou? Porque vocês são da mesma farinha do mesmo saco, são parceiros. É muito simples, pessoal. É só o pessoal lembrar. O Eduardo Leite hoje é governador porque o PT ajudou a eleger o Eduardo Leite. O senhor é vice-prefeito porque o PT ajudou a eleger a sua chapa em 2020. É simples. Agora ficam aí fazendo esse teatrinho das tesouras, fazendo de conta que são inimigos. Mas só um pouquinho, pessoal. Vamos nos respeitar. Na Câmara eu vivi 4 anos com o PT sendo base do seu governo. Então, só um pouquinho. Candidato Rodrigo, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. A candidata Roberta falta com a verdade. O PT nunca foi base do governo e a senhora que diz que o PT votou na nossa chapa. O voto é secreto. Ela argumenta, tira essas informações da onde? A candidata Roberta, ela tenta sempre polarizar, jogar a esquerda contra a direita contra a esquerda. Isso a gente não quer mais, a gente não precisa mais disso. Santa Maria não merece isso. Nós, como eu disse, vamos trabalhar por Santa Maria. Não somos lulistas, não somos bolsonaristas, nós somos santamaristas. Obrigado, candidato. Nós tivemos na afirmação da pergunta da candidata Roberta um pedido de resposta do candidato Valdeci. Foi analisado pela nossa equipe de coordenação de debate e departamento jurídico da RBS e foi aceito. O senhor tem 1 minuto. Eu quero dizer aqui para todos santamarienses, para todos aqueles que me ouvem, para todos aqueles que me conhecem, que esta discussão de dívida ela está sendo contestada na Justiça, eu não reconheço, é um apontamento administrativo do Tribunal de Contas, isso é fruto, dentro está resolvido o maior problema ambiental da história de Santa Maria, que foi o lixão, que foi adequado muitas vezes, o Tribunal de Contas apontou, mas a Câmara de Vereadores, por unanimidade, votou todas as minhas contas, todas foram aprovadas, então não vamos entrar com essa mentira, o povo não quer mais mentira, o povo quer a verdade, quer projeto para Santa Maria, e nós estamos preparados para governar Santa Maria contra a mentira, contra os absurdos e contra essa baixaria que tomou conta de alguns na campanha eleitoral. Eu vou continuar sendo o mesmo Valdeci Oliveira, com respeito, com honestidade, com transparência, com democracia e com dignidade. Quem me conhece sabe, por isso estou falando para você, você me conhece sabe o que eu estou falando. Obrigado. Agora quem pergunta é o candidato Alídio. Quem o senhor escolhe para responder? O senhor tem como opções ainda para as respostas os candidatos Burman e Riesgo. Candidato Burman. O senhor tem então 30 segundos para a pergunta. Ontem nós participamos, todos os candidatos, com exceção da candidata Roberta Leitão, de uma atividade proposta pelas escolas de samba e por um grupo de trabalho que trabalha sobre o retorno do carnaval de rua, sobre o carnaval na cidade de Santa Maria. Todos os candidatos aqui assinaram, se comprometendo com o retorno do carnaval. Carnaval que foi abandonado pela última gestão, que só foi mentir para as escolas de samba e acabou não se concretizando. Qual a importância do carnaval, retorno do carnaval para a cidade de Santa Maria? Candidato professor Burman, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Assim como o carnaval, a cultura é muito importante para Santa Maria. Nós temos um programa de governo que contempla quase 2 páginas dedicadas à cultura e um trecho desse programa, aliás, o único programa que consta, né, explicitamente o apoio do Poder Público Municipal ao carnaval. É uma festa popular, né, que tem sido marginalizada ao longo dos anos, relegada a um segundo plano, não tem recebido investimentos em detrimento de outras, em apoio a outros eventos culturais aqui de Santa Maria, que são mais destinados a uma elite santamariense, muito pouco voltada para os interesses dessa população que mais precisa da atividade cultural. Nós estamos trabalhando exatamente nessa direção, na direção de descentralizar a cultura. Isso significa criar centros de cultura nas principais regiões da cidade para tornar esses espaços acessíveis a crianças, jovens, adultos, que são talentos que estão escondidos, esquecidos dentro da comunidade. E o carnaval é uma dessas ações. Nós estamos propondo, dentro da nossa proposta de governo, a criação de um espaço multiuso para utilização para atividades culturais, educacionais, inclusive para o carnaval. Aquilo que nós apelidamos de sambódromo, experiências já tomadas de outras iniciativas, para Santa Maria voltar a ser uma referência no carnaval regional. Obrigado. Candidato Alídio, o senhor tem 1 minuto para a réplica.
Bom, o retorno do carnaval tem uma importância não só naquilo que diz respeito à cultura, mas também uma importância econômica. Nós temos, por exemplo, outras cidades que observamos como Jaguari. Chega a movimentar mais de 5 milhões de reais no comércio local. Não só na questão de hospedagem, como também na questão de deslocamento nos transportes. Enfim, é algo que movimenta a economia. E mais do que movimentar a economia, é estar em diálogo permanente com as nossas comunidades, com as nossas vilas, com os nossos bairros, com os nossos fazedores de cultura. Porque o que nós vemos hoje na cidade de Santa Maria é cultura apenas para uma região, apenas para o centro, em apenas período pré-eleitoral para promover o candidato do governo de plantão. Então não cabe um governo que pensa apenas numa região em apenas determinados momentos do calendário, se pautando pelo calendário eleitoral. Cabe sim pensar nas nossas comunidades, nas nossas periferias, nos nossos fazedores de cultura e levar cultura para toda a cidade, para a gente honrar o título de cidade de cultura, e o carnaval ele é estratégico nessa retomada. Candidato Burman, 30 segundos para a tréplica. Sem dúvida. É triste nós observarmos todo o tratamento que vem sendo dado à cultura de Santa Maria, a cultura para poucos, que nós temos comentado. Nós estamos perdendo eventos culturais, para além do carnaval, os eventos do tradicionalismo, as competições esportivas, o automobilismo, o motociclismo, o balonismo, tantas ações que foram construídas ao longo do tempo e foram perdidas. Hoje nós perdemos todos os eventos tradicionalistas de Santa Maria. Então é realmente impressionante como esse aspecto está sendo descuidado. A cultura é para todos e não para poucos, como vem sendo feito. Candidato professor Burman, o senhor é o próximo a perguntar, e quem responderá será o candidato Riesgo. E depois, para fechar o nosso giro, o candidato Riesgo perguntará para o candidato Alídio. Candidato Burman, o senhor tem 30 segundos, por favor. Bom, nós precisamos sair do lugar comum de espera que as coisas caiam do céu. Em Santa Maria, precisamos de liderança com menos gritaria e mais ações. O que nós temos visto aqui nesse debate são ataques pessoais que não levam e não conduzem a absolutamente nada. A população está cansada disso. Quais os seus planos para a geração de emprego e renda para atender às necessidades dessa imensa população desempregada da nossa cidade de Santa Maria? Candidato Riesgo, 1 minuto e meio. Candidato Burman, o meu plano ele está bem detalhado no nosso plano de governos, é o maior plano de governo dentre todos os candidatos, com detalhes daquilo que vai ser feito, focando o desenvolvimento de Santa Maria. Eu acredito que Santa Maria é uma cidade que já perdeu muitas oportunidades e hoje não é a cidade que nós poderíamos ser. A gente não pode se comparar só com nós mesmos, nós temos que nos comparar com as cidades ao nosso redor. Vejam a Quarta Colônia, vejam Santa Cruz do Sul, vejam Passo Fundo, Erechim, todas essas cidades estão crescendo e Santa Maria está ficando para trás. O candidato do atual governo diz que Santa Maria avançou. O problema é que avança muito devagar, as coisas avançam com muita lentidão e as pessoas têm pressa, a população tem pressa. Eu quero fazer aquilo que como uma pessoa de direita que sou, eu quero desenvolvimento econômico. Eu quero que as pessoas possam ter oportunidade de crescer na vida com as próprias pernas. Por isso eu quero trazer para Santa Maria o máximo possível que eu puder de desenvolvimento, com desburocratização, com redução de impostos se necessário, com empresas vindo para a cidade e com investimento em infraestrutura. Já falei anteriormente, Santa Maria precisa de um aeroporto, precisa de estradas mais bem feitas, tem que melhorar as estradas do interior, tem que melhorar as ruas da cidade de forma permanente. Então a nossa proposta é trazer melhorias permanentes para Santa Maria, com mais empresa, com mais desenvolvimento, com mais dinheiro circulando aqui. Santa Maria é uma cidade que deveria ser muito maior do que ela é, deveria ter muito mais emprego do que ela tem hoje, muito mais empresas, deveria ter muito mais atividade para as pessoas. Hoje Santa Maria não é uma cidade tão agradável de se viver como deveria. Então nós vamos sim trabalhar para trazer desenvolvimento, dinheiro e empresas para Santa Maria. Candidato Burman, 1 minuto. Olha, nesse contexto de desemprego, nós temos em Santa Maria quase 30 mil pessoas com déficit alimentar. Quase todas elas, uma boa parte, em situação de rua. E isso precisa, de certa maneira, um envolvimento do poder público municipal na geração de emprego e renda. Uma desburocratização das ações que a Prefeitura desenvolve, facilitando a criação de empresas, o licenciamento de empresas, a questão digital, que é central. Santa Maria, a nossa Prefeitura, não tem um centro de processamento de dados e se fala a todo instante de digitalizar. Digitalizar como se isso fosse a solução. Sem dúvida nenhuma que a digitalização que nós fizemos na universidade há quase 10 anos, ela precisaria estar já muito presente na vida de Santa Maria. Nós estamos na era da inteligência artificial e estamos discutindo se vamos digitalizar ou não a estrutura de Santa Maria. O distrito industrial, a questão das rodovias, a duplicação dos acessos, a construção desta ponte que está aí. Obrigado, candidato. Agora para a tréplica, 30 segundos, candidato Riesgo.
Eu, como candidato mais jovem dessa eleição, digo que nós temos que avançar e vamos avançar no meu governo com a digitalização completa da prefeitura, com a modernização da cidade e trazer Santa Maria para o século XXI. Nós estamos perdendo espaço para as outras cidades. Repito, é uma competição entre cidades e Santa Maria está ficando para trás. Eu quero fazer o máximo possível e vou fazer o máximo possível para desenvolver Santa Maria. O nosso projeto de governo é um projeto muito sério. Não basta só ganhar do PT. Nós vamos ganhar do PT no segundo turno, mas nós vamos trazer a melhor proposta e estamos trazendo a melhor proposta para o futuro de Santa Maria. Obrigado. E para fechar o nosso giro do debate neste terceiro bloco, agora o candidato Resgo pergunta ao candidato Alídio, 30 segundos. Seguindo na linha do desenvolvimento, candidato Alídio, eu gostaria de te perguntar qual que é a tua proposta para o Distrito Industrial de Santa Maria. Hoje, o Distrito Industrial está quase que abandonado, as empresas que estão lá estão completamente revoltadas com a Prefeitura. Tem um caso anedótico de uma empresa que recebeu o terreno da Prefeitura, comprou o terreno, enfim, e logo depois ela começou a ser perseguida pela Prefeitura por conta da necessidade dos alvarás e exigências que a Prefeitura tem feito, e isso afasta empresas da cidade. Tu, como sendo do pessoal que é contra o empreendedorismo, o que tu faria pelo Distrito Industrial? 1 minuto e meio para a resposta, candidato Alídio. Bom, primeiro que o pessoal não é contra o empreendedorismo de maneira alguma. É óbvio que é preciso desenvolver a cidade de Santa Maria. Já falei em outra oportunidade aqui durante o debate sobre aquilo que nós acreditamos que é necessário se procurar uma maior industrialização, mudando o perfil da cidade, que hoje basicamente se concentra na prestação de serviços. E é óbvio que o município deve se observar o que são os entraves e se são verdadeiros entraves. É preciso sim se caminhar para uma desburocratização que muitas vezes impede o desenvolvimento econômico, que impede que as empresas trabalhem de uma maneira adequada, mas também temos que observar quais são essas, que impede essa empresa, qual foi o problema específico. É algo também que a gente não pode virar uma libera geral. Tem que se observar sim as regras, se observar a legislação e não fazer demagogia, que a gente vai tirar tudo e qualquer regra para funcionar de qualquer jeito. Existe um município, existem leis, existem vigências que a gente tem que observar, óbvio, sem nunca isso ser um grande empecilho. Tem que sim que estudar caso a caso e ver como é que a gente trata essa questão da desburocratização, mas não é verdade que o pessoal é contra o empreendedorismo, não é verdade que o pessoal é contra o desenvolvimento econômico. O que acontece é que nos governos que no governo do pessoal, não vai ter de maneira alguma uns empresários que se acham acima, que se acham dono da cidade, mandando no governo. Vai ser um governo que vai observar as demandas da maioria da população e não de alguns que se acham dono da cidade e hoje tentam ditar regra, tentam ditar plano diretor, tentam ditar aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Candidato Resgo, 1 minuto para a réplica. No nosso governo, Santa Maria vai ser a cidade amiga do empreendedor. Vai ser uma cidade com pouca burocracia, com liberdade, com a prefeitura de parceira, e não a prefeitura que vai lá e aperta o pescoço do empreendedor e trata ele como se estivesse fazendo algo errado. Nós precisamos de mais empresas, de mais emprego, de mais desenvolvimento. O dinheiro tem que circular aqui e contem conosco para fazer com que Santa Maria não perca mais as oportunidades de desenvolvimento que ela tem perdido nos últimos anos. O Distrito Industrial vai ser uma prioridade da nossa administração para que Santa Maria se industrialize. E além disso, o setor da tecnologia, da inovação, vai ter todo o apoio necessário da prefeitura. E vou além, não só trazer indústrias e trazer empresas. Santa Maria precisa ser uma cidade mais agradável de se viver. Falta em Santa Maria um parque, uma praça para as pessoas irem final de semana. Falta em Santa Maria uma creche que funcione até mais tarde. Falta em Santa Maria um posto de saúde que seja digitalizado e tenha o agendamento digital. Falta em Santa Maria uma estrada, uma rua de qualidade. Falta em Santa Maria uma cidade mais agradável para as pessoas virem para cá e quererem se estabelecer aqui para poder trabalhar nesses lugares e buscarem crescer na vida. Candidato Alídio, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Outro ponto que nós estamos dialogando, que estamos trazendo para os debates também, é a questão de ter uma radiografia da cidade de Santa Maria e ver quais são as regiões que precisam melhor se desenvolver e como que nós podemos incentivar o desenvolvimento dessas regiões. Porque hoje, infelizmente, a gente vive uma Santa Maria que nós não conhecemos de fato. Quais são as cidades, quais são as regiões que nós precisamos desenvolver na nossa cidade e, assim, incentivar o pequeno e médio empresário que tem tocado a nossa economia e como que a gente pode fazer isso através de linhas de crédito, através de um auxílio, enfim, o poder público participando como incentivador. Obrigado.